pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Célia. No vídeo de hoje eu vou mostrar a vocês a minha coleção de livros do autor C.S. Lewis. Se você não é inscrito ainda no canal, já se inscreve, ativa o sininho para receber todas as notificações e vamos lá para o vídeo. O C.S. Lewis tem muitos livros publicados, alguns tiveram suas capas relançadas, republicadas pela editora Thomas Nelson. Eu não tenho todos os livros do autor C.S. Lewis. Queria eu ter todos os livros, mas eu ainda não tenho. Eu vou mostrar alguns que eu tenho aqui na minha estante. Bom, eu vou ficar aqui assim nessa posição agora porque os livros estão aqui na minha estante. Muitos de vocês me pediram para fazer tour na estante, mas a minha estante é muito grande, então eu não tenho todos os espaços preenchidos por livros ainda. Quando esse momento chegar, com certeza eu farei um tour na estante para vocês conhecerem todos os livros que estão aqui. Bom, lembrando que para a maioria dos livros que eu mencionar aqui, que eu mostrar a vocês do autor C.S. Lewis, tem vídeo aqui no canal. Então eu sempre vou deixar aqui nos cards o vídeo que se refere ao livro que eu mostrar aqui a vocês. O primeiro livro que eu vou mostrar é A Abolição do Homem. A Abolição do Homem é um livro que muitas pessoas acham difícil de ler. É um livro realmente um pouco complicado. Se for a sua primeira leitura do autor C.S. Lewis, eu não recomendo que você leia A Abolição do Homem. Mas para você ler A Abolição do Homem, tem um macetezinho. Você precisa vir aqui no final do livro, porque tem umas notas aqui do autor. E aí você vai conseguir entender através dessa nota o que é esse tal de tal. Ele fala sobre exemplos do tal aqui no final. Nos 3 ou 4 capítulos que esse livro tem, deixa eu só conferir aqui. 3 capítulos, o apêndice e as notas finais. Nesses 3 capítulos ele vai falar sobre esse tal de tal, que é a lei natural. Então, para você compreender o que está sendo dito nos 3 capítulos anteriores, primeiro você precisa entender o que é a tal. E ele vai exemplificar o que é, e antes ele vai dar o conceito. Então esse é um dos macetes principais para você compreender a abolição do homem. É um livro muito bom, ele vai falar principalmente sobre fatores da educação. Lembrando que esse livro ele foi escrito há muitos anos atrás, e o C.S. Lewis ele já estava criticando a educação como sendo algo que influenciava os jovens no que eles não deveriam ser influenciados. Por exemplo, professores de história que não estudavam história, ou professores de história que não falavam de história, eles falavam de outras coisas como política, etc. Então, é um livro muito bom. Eu sempre faço anotações, colo post-its em todos os livros do C.S. Lewis, porque é importante para você voltar, reler e compreender verdadeiramente aquilo que ele está falando. Vou colocar aqui. O próximo livro que tem aqui na minha estante é Os Quatro Amores. Foi um dos últimos livros que eu li do autor C.S. Lewis. Ele vai falar sobre os 4 amores, que é Eros, caridade, amizade e afeição. Então, é um livro muito conceitual, tipo livro de universidade mesmo, que você pega para estudar um tema, uma temática. Então, não tem nada assim de história, nenhuma, como costuma ter nos outros livros, né? Testemunho, etc. É um livro bastante conceitual e que tem o objetivo mesmo de falar sobre os 4 amores. Então, se você quiser compreender um pouquinho mais, por exemplo, sobre a amizade, e aí esse é um livro excelente para você compreender essa temática. O próximo livro que eu vou pegar aqui é Cartas a Malcolm. Cartas a Malcolm é um conjunto de cartas que o C.S. Lewis ele troca com um personagem fictício, e aí nessas cartas ele vai falar principalmente sobre oração. Cartas a Malcolm foi um dos primeiros livros do C.S. Lewis que eu trouxe aqui no canal, e foi uma das primeiras leituras, acho que pode ter sido a primeira leitura do C.S. Lewis que eu fiz, eu nem lembro. Um outro livro do C.S. Lewis que tem aqui é Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, que é um livro que muitas pessoas gostam muito, nós temos aqui o sobrinho e o tio, eles conversando, trocando cartas
porque em relação ao paciente que eles têm. Então, não é um humano que eles estão ali tentando corromper. Então, é um dos livros mais que eu consegui mais dar risada lendo do C.S. Lewis. É um livro assim com um certo humor peculiar. Então, é interessante porque através de cada carta é impossível que você não se identifique com algo que está sendo dito ali. E tem um vídeo aqui no canal super legal que muitas pessoas gostaram de ter assistido sobre este livro, Cartas de um Diabo Seu Aprendiz, e vou deixar aqui nas cartas para vocês verem. O outro livro que tá aqui é O Peso da Glória. As capas são todas de capa dura, né? Eles foram relançados pela editora Thomas Nelson. São edições sempre bem bonitinhas, com essa folha de guarda bem bonita. Eu nem mostrei as outras folhas de guarda, mas eles têm sempre um corte colorido. São livros bem bonitos e bem preparados pela editora Thomas Nelson. Interessante que no livro O Peso da Glória, C.S. Lewis ele fala muito sobre pacifismo. E ele fala por que não ser um pacifista. Ele vai falar sobre teologia é poesia, vai falar sobre o perdão também, um aprendizado em tempos de guerra. Então, o livro O Peso da Glória, ele foi da leitura do Clube do Livro Luminário. Eu vou deixar aqui nos cards também um vídeo bem completinho para vocês assistirem. Eu acho que eu fiz uma live sobre este livro. Vamos lá assistir. Um dos meus livros preferidos do autor C.S. Lewis é Reflexões Cristãs. E ele é um dos meus livros preferidos porque ele traz temáticas bem variadas e temáticas muito boas. Eu gosto bastante dessa edição, olha, ela é verde e amarela. Tem uma folha de guarda, um amarelo quase laranja. Bom, o livro Reflexões Cristãs é um dos meus livros preferidos porque ele traz temáticas bem diferentes. E ele é uma edição bem bonita, como eu já mostrei para vocês. E eu vou falar aqui algumas temáticas que eu destaquei, que eu achei bem interessante no livro Reflexões Cristãs. Bom, ele fala sobre cristianismo e literatura, cristianismo e cultura, música sacra, oração peticionária, um problema sem resposta. Então esses foram alguns dos temas que eu marquei aqui como sendo interessantes, mas tem 14 capítulos com temáticas bem diferentes. Mas cadê cristianismo puro e simples? Reflexões cristãs. Pausa. Achei o livro Cristianismo Puro e Simples. Ele estava sumido aqui na minha estante. Estava bem escondidinho ali, então eu achei. Queria mostrar a vocês o corte dele. É roxinho, assim, roxinho, ele é verde e vermelho, ele é roxinho com as folhas de guarda e tem o corte roxo também. Olha como esse livro tá, olha o estado desse livro. Isso aqui tudo é de anotação que eu fiz quando eu estava lendo. Então tem live aqui no canal sobre o livro Cristianismo Puro e Simples. Ele fala realmente do cristianismo da forma mais simples possível e não dando destaque para nenhuma denominação. Então ele fala do verdadeiro cristianismo. Então ele fala ali do cristianismo, como diz no título, puro e simples. Então se você quer ler um livro que não tem influência denominacional, que fala somente do cristianismo, este com certeza é um livro que eu te recomendo. Eu vou colocar aqui na minha estante, vou tirar algum aqui, tirar esse, vou remodelar aqui minha estante e vou inserir aqui o cristianismo puro e simples. Um outro livro que também fez parte do Clube do Livro Luminário foi O Grande Divórcio. O Grande Divórcio é um livro, olha, primeiro eu vou mostrar, não é? Como ele é bonitinho, azulzinho e cinza, com sua folha de guarda e seu corte azul. O livro O Grande Divórcio, ele é bem interessante porque ele vai começar de uma forma em que as pessoas, elas estão em um ônibus a caminho do paraíso. Então elas estão ali no momento de entrar ali no ônibus e ele inicia dessa forma e termina de uma forma completamente diferente, que eu nem esperava que ele fosse terminar a história assim. Não é um dos meus livros preferidos do autor C.S. Lewis, mas é um livro muito bom e esse daqui é ficção. Se você gosta de ficção, O Grande Divórcio é um bom livro do autor C.S. Lewis, apesar de eu não ter gostado muito. E também tem vídeo aqui no canal. O único livro que eu vou mostrar aqui pra vocês do autor C.S. Lewis que ainda não tem vídeo aqui no canal é o livro A Última Noite do Mundo. Ele é roxo e azul. Por que não tem vídeo aqui no canal, folha de guarda? Porque eu ainda não li. É um livro do autor C.S. Lewis que eu ainda não li. Talvez seja uma leitura do Clube do Livro esse ano, se ele for escolhido.
Vou deixar aqui o vídeo explicando como funciona o Clube do Livro, se você quiser participar. Então não tem muito que eu venha a falar, porque eu ainda não li. Então, mas ele está aqui para ser lido. Outro livro do autor C.S. Lewis é uma coleção, na verdade, da Thomas Nelson, que foi lançada por eles, que é a coleção Fundamentos. São esses 3 livros, eles são menores do que os livros normais lançados pela Thomas Nelson. Olha, aqui é um livro de tamanho normal e aqui é a coleção Fundamentos. Ele é um pouquinho... Aí, deixa eu botar aqui certinho. Ele é um pouquinho menor. 2 dedos acima e 1 dedo ao lado, menor. Então, na coleção Fundamentos nós temos como orar, como cultivar uma vida de leitura e como ser cristão. Eles são bem bonitos, bem feitos. A capa bem bonita, ele tem esse soft touch, bem maciozinho, bem macia a capa. Então, a coleção Fundamentos, ele tem cada livro ele tem textos retirados de outros textos do autor C.S. Lewis. Então, alguns deles têm citações, têm textos, né, que foram retirados de cartas de Um Diabo e Seu Aprendiz, foram retirados de cartas a Malcolm, foram retirados de O Peso da Glória. Então, se você já leu estes livros do autor C.S. Lewis, eu acredito que não seja interessante você comprar a coleção Fundamentos, porque ele vai trazer textos que você provavelmente já leu nos outros livros. Mas, se você ainda não leu nenhum livro do autor C.S. Lewis e você quer ler assim organizado, porque tem alguns livros do C.S. Lewis que trazem as temáticas bem bagunçadas, bem diferentes, como é no caso de Reflexões Cristãs. Mas se você quer tudo organizadinho, um livro que fale só sobre oração, então este livro é perfeito para você, porque vai trazer todos os textos do autor C.S. Lewis que tiveram presente em diversos livros, unidos aqui em uma só temática. Então esse é o objetivo da coleção Fundamentos. Outro livro do autor C.S. Lewis que eu tenho não é desse de capa dura. É claro que é Nárnia, as Crônicas de Nárnia. Ele não está aqui nesse estante porque ele estava lá no meu quarto, eu fui buscar para mostrar a vocês. Então, as Crônicas de Nárnia é um dos livros que eu tenho também do autor C.S. Lewis. Eu tenho esse volume único porque eu achei mais em conta no momento que eu comprei, foi o que estava mais barato. Então, estes são os meus livros do autor C.S. Lewis. Eu espero que vocês tenham gostado. Contem aqui pra mim qual é o seu livro preferido do autor C.S. Lewis e qual foi a sua primeira leitura do autor C.S. Lewis. Se você gostou desse vídeo, já deixa um curtir, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!